Amigo, eu tava vendo aqui no calendário. Esse ano dia do trabalhador vai cair no domingo, desumano. Pois é, mulher, e eu doido por um feriado e nada. O trabalhador e a trabalhadora não tem um dia de paz aqui. É sobre isso, e não tá nada bem, nem pra cair numa sexta, numa segunda, qualquer dia de semana, mas não, né? Agora, o que eu não entendo é por que que cai no dia 1 de maio, sabe? Tu sabe? Sei, menina, uma vez eu pesquisei sobre isso e tu não sabe. Descobri que no dia 1º de maio, lá de 1986, os trabalhadores lá dos Estados Unidos foram se manifestar na rua e um monte de cidade do país para pedir a redução da carga horária. Tô passada. E era quanto? Tá sentada? Pois se não tiver, mulher, procura um banquinho agora. Deixa eu te dizer, 100 horas semanais. Tá passada? É, gata. Fazendo os cálculos aqui, ó, rápido. Dava cerca de 16 horas por dia de trabalho. Isso numa continha de padaria, viu? Vê só que exploração. Eu dei uma olhada no Google e o movimento chegou bem rápido também na Europa, né? Lá nos anos 80, o povo já estava se reunindo para exigir melhores condições também no dia 1 de maio, babado. E isso porque não tinha internet, viu? Imagina se tivesse, o bafafá ia ser ainda maior. E no Brasil, a gente ainda demorou mais um pouquinho, viu? Porque a comemoração só foi oficializada lá para 1925, quase 62 anos depois dos Estados Unidos. Ai, ainda bem que os tempos mudaram, né? Apesar de que tem essa tal reforma trabalhista aqui, sei não. Fico até doida só de parar para pensar, porque eu não entendo nada. Oxa, Adelaide, vem cá, tem um podcast chamado Desteoriza, lá da UFPE. Menina, eles falam sobre vários assuntos, assim, mais complexos, sabe? Que eles desteorizam tudo. Como esses, assim, eles botam de forma simplificada que é pra todo mundo entender. Tem aqui um episódio que acabou de sair sobre isso que a gente falou agora. Vamos ouvir? Oxe, só se for agora. Alô, alô, estamos começando mais um episódio do Desteoriza, o seu podcast que fala sobre temas estudados nas universidades e assuntos do dia a dia de uma forma descomplicada. E por falar em não complicar, tem uma coisa que chegou nas nossas vidas, assim, lá desde 2016, 2017, fazendo exatamente o contrário. É a reforma trabalhista. E se você, assim como a Adelaide, que estava no início desse episódio, tem dúvidas sobre esse assunto ou ainda não conseguiu entender direito o que a reforma trabalhista significa, cola aqui na gente que nesse episódio a gente vai conversar sobre isso e te ajudar a descomplicar tudo. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho na UFPE, estou aqui na apresentação desse episódio e a gente recebe aqui hoje, para bater um papo sobre reforma trabalhista, uma dupla de convidadas. A primeira delas é Cláudia Freire. Bem-vinda, Cláudia. Fala um pouquinho de você para a gente te conhecer. Olá, agradeço pelo convite, né? Um espaço importante aqui de comunicação, de divulgação. Eu trabalho também na UFPE, no campus de Caruaru. Eu sou socióloga de formação e trabalho no curso de administração. Nossa outra convidada para esse papo é Carolina Luna. Bem-vinda, Carol. Olá, tudo bom? Meu nome é Carolina Luna, eu sou advogada há 10 anos, também faço mestrado em perícia em saúde do trabalhador e foi uma honra esse convite e estou aqui à disposição para a gente conversar. Sejam bem-vindas aqui ao Desteoriza. Já agradeço de antemão vocês terem aceito o convite para participar desse episódio. Quero lembrar a você que está nos ouvindo que você pode seguir o Desteoriza nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Procura lá, @Desteoriza, para acompanhar os conteúdos que a gente coloca lá. Não é só o que a gente conversa aqui, né? Tem sempre conteúdos a mais. Você pode acompanhar bastidores, como é que a gente produz o episódio, como é que a gente edita, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E também já quero te convidar, aproveita que você está aí na sua página do tocador de podcast favorito, vai ter um botão aí, seguir, pertinho do nome Desteoriza. Aproveita e clica para toda vez que a gente postar um conteúdo novo, você receber uma notificação. Combinado? Bom, para a gente começar a falar sobre reforma trabalhista, acho que a gente tem que dar uns passinhos atrás na história, né? Afinal, desde que o mundo é mundo, existe trabalhadora e trabalhador na base da nossa sociedade. O que muda talvez seja o tipo de trabalho que a gente faz e a nossa relação com o trabalho.
Desde a pré-história, lá, né, que se fala dos homens e mulheres das cavernas, existia um tipo de trabalho. Era preciso se trabalhar para se manter relações sociais, se construir uma sociedade. E a gente vem falando, fazendo resgates históricos. Grécia Antiga, Roma, Idade Média, enfim, sempre houveram trabalhadoras e trabalhadores para que a gente pudesse ter sociedade. O que diferencia além das atividades que a gente está desenvolvendo, que a classe trabalhadora desenvolve, é essa relação com o trabalho. E aí, com o passar do tempo, a gente vem percebendo a necessidade e a existência de regulamentação desse trabalho. A gente viu no começo do nosso episódio que teve um período na história em que as pessoas trabalhavam quase 16 horas por dia, né? E a gente precisou ter uma regulamentação dessa relação de trabalho para que a gente pudesse ter uma vida social, inclusive uma vida do trabalhador menos carregada. E aí eu queria começar essa nossa conversa, antes de falar de reforma trabalhista, falando justamente sobre essa importância dessa regulamentação, da gente ter uma legislação trabalhista. Eu queria te ouvir um pouquinho, Cláudia, o que é que você acha disso? Assim, qual é essa importância da gente ter essa legislação para conseguir organizar essa relação? O que é que você acha? Importantíssimo, e também necessário entender que a regulação ela não existe por si só, né? Ela é um atributo do desenvolvimento da própria soberania de cada país, de como trata seus trabalhadores e também como vai regulamentando o trabalho. Historicamente no Brasil, né, nós sabemos que a regulamentação principal do trabalho veio através do governo de Getúlio Vargas, né, quando ele adotou os direitos trabalhistas, instituiu a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, e de lá até os anos 80, houve progressivamente, né, uma busca em instituir não só as leis trabalhistas, mas conformar no Brasil a sociedade do trabalho. O que é isso? É o trabalho considerado digno, regulamentado, né, valorizado, o trabalhador sendo pensado dentro dos princípios internacionais que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, nos coloca. A OIT, ela trabalha com dois princípios fundamentais. O primeiro é que o trabalhador, ele não é um recurso e ele não é uma máquina, né? Estamos aí tratando de pessoas, da vida das pessoas, vida com dignidade e vida com direito a uma assistência social que permita que a pessoa, além de trabalhar, ela tenha condições de se sustentar e de viver. E o segundo princípio da OIT é que a relação entre capital e trabalho é uma relação assimétrica, ou seja, desigual, em que o lado mais frágil é o lado do trabalhador. Então, o Estado necessita criar sistemas de proteção ao trabalhador, né, que garanta que ele tenha seus direitos, que ele tenha o trato à saúde, à alimentação e necessidades sociais básicas em geral. Então, do governo Getúlio Vargas até os anos 80, houve progressivamente tentativas, né, através de leis, de políticas públicas, né, de entendimento da sociedade na valorização do trabalho. Daí, né, a questão da colocação dos direitos trabalhistas, da valorização profissional, da formação profissional, do respeito às profissões e também de tentar garantir um mínimo possível de sobrevivência digna ao trabalhador. Então, tudo isso vem dentro de um contexto internacional que também chega ao Brasil, né? E é isso que a gente chama de instituir a sociedade do trabalho, em que o trabalho tenha o seu valor, tenha respeito e tenha dignidade. Você falou aí, Cláudia, CLT. Cara, CLT eu acho que é a sigla, é o nome mais conhecido, digamos assim, dessa legislação do trabalho. Consolidação das leis do trabalho, né? Exato, acho que é o nome mais conhecido, né? Mesmo que as pessoas não entendam minúcias mesmo da CLT, mas todo trabalhador e toda trabalhadora já ouviu falar em CLT. Mas eu sei que existem outros instrumentos. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que funciona essa questão da legislação trabalhista aqui no Brasil. A CLT, ela é a lei básica relacionada ao direito do trabalho, né? Mas existem outras legislações específicas, como o Cláudio falou, existem normativas internacionais que o Brasil precisa seguir para basear, inclusive os tribunais precisam seguir para basear suas decisões, a gente não pode ferir tratados internacionais, enfim. Tem a CLT e tem legislações específicas de categorias, tá? Além de normas regulamentadoras ligadas à saúde e segurança do trabalhador, que são editadas através de portaria. Como a Cláudia falou aí, a maioria das normas regulamentadoras são dos anos 70, final dos anos 70 para os anos 80. Recentemente tem sofrido algumas alterações
algumas reformas, a gente está falando sobre reforma, e sim, as normas relacionadas à saúde do trabalhador também estão sofrendo algumas reformas, porque foram editadas num contexto totalmente diferente do que é hoje. Não sei se para melhor ou para pior, mas estão sendo modificadas. E aí a maioria dessas legislações, elas visam resguardar os direitos dos trabalhadores, garantir um ambiente de trabalho seguro, saudável e o trabalho digno. Eu queria que a gente conversasse aqui um pouquinho o que é, ou o que foi, enfim, de fato, a reforma trabalhista, porque eu acho que às vezes fica muito ligado a essa coisa de alterou uma lei ou não, mas o que é que ela significa na concepção de vocês, assim? O que é que foi a reforma trabalhista e o que é que ela significou para o trabalhador e a trabalhadora brasileira? Então, a reforma trabalhista, ela deriva de um projeto que já vinha em curso em termos de mudança política para desregulamentar ou diminuir ou fragilizar os direitos que a gente acabou de falar, esses que foram conquistados durante várias décadas no Brasil, né? Principalmente fins da década de 40 até mais ou menos fins da década de 80. Então, a reforma trabalhista ela aconteceu em 2017, mas ela já é fruto de posturas anteriores, principalmente com a chegada da ideologia neoliberalista na década de 90, com a globalização, com os movimentos de reestruturação produtiva, da empresa enxuta, de um mercado de trabalho mais dinâmico, de diminuir a participação do Estado, deixar que as coisas sejam conduzidas pelas mãos do mercado. Então, a gente vê aí um protagonismo muito forte no jogo de poder entre trabalhadores e empresários, em que os empresários eles tomam esse protagonismo na mão. Com a ideologia neoliberal, eles passam a ter um apoio maior do Estado. Então, quando o Estado, na verdade, deveria estar protegendo mais o trabalhador, nós temos aí uma mudança de foco. Ele começa a favorecer mais o empresariado, utilizando a ideia, né, de que se flexibiliza os direitos, se simplifica o direito do trabalhador, isso vai garantir mais emprego. Então, nós temos uma mudança de postura nesse jogo, que é importante que se reconheça. E quando a reforma trabalhista ela entra em cena em 2017, primeiro como projeto e depois como uma lei sancionada no mês de julho, né? Então, nós temos aí a confirmação, a consolidação dessa postura neoliberal, que ela vem exatamente desmanchar, né? Falando numa linguagem popular, parte do que havia sido construído em termos de amparo ao trabalhador. Então, ela não é uma transformação, que seria algo maior, ela é uma reforma. Ela pega parte do que foi conquistado, tornado lei, praticado, que as empresas se viam obrigadas a cumprir para proteger e defender o trabalhador, né? Então, essa reforma vem pegar parte disso e vai desregulamentar. Então, torna ainda mais difícil essa relação entre trabalhadores e empregadores, e um dos pontos do neoliberalismo é isso, é o Estado deixar esse espaço sem uma atuação de regulação e que o mercado é quem faça a regulação do trabalho. Eu acho que ela nem começa em 2017, tá? A reforma trabalhista. Já lá em 2016, Michel Temer sanciona uma legislação específica relacionada ao segmento dos salões de beleza, por exemplo, onde ele permite que os salões de beleza contratem os seus profissionais através de MEI, de microempresas individuais. Então, esse processo de pejotização, os trabalhadores que estavam ali com seu trabalho formal, com seus direitos trabalhistas resguardados, né, com carteira assinada, carteira assinada, FGTS, eles passam a tornar pessoa jurídica. Existe essa possibilidade a partir de 2016, e trabalhadores que nem sabem como fazer isso através da microempresa individual, que não conseguem pagar o imposto e terminam se desenquadrando no MEI, e são trabalhadores que é uma classe trabalhadora que adoece, né, que são acometidos de lesões por esforço repetitivos. Era uma categoria muito sensível naquele momento, que não precisaria sofrer esse impacto naquela forma. Então, a partir de 2016, com a lei lá 13.352, já inicia um processo de flexibilização de direitos. Vem a reforma trabalhista, mas um pouquinho antes vem a lei da terceirização restrita, quando se pega o processo de terceirização e diz, agora as empresas não precisam mais só terceirizar a atividade meio, mas também podem terceirizar a atividade fim, né? Imagina
Imagine que uma fábrica de sapato, por exemplo, que terceirizava o serviço de limpeza, o serviço de logística. Agora ela poderia terceirizar o trabalhador que vai estar lá fazendo o sapato. Então, aí já é outro tipo de desmonte e vai se criando processos de flexibilização e de desmonte mesmo de direitos dos trabalhadores, sabe? Então, a reforma trabalhista, ela não acho que ela começa em 2017, acho que ela vai começando já realmente a partir do momento que Michel Temer assume e muda a postura relacionada ao direito do trabalhador. Gostaria também de lembrar que a reforma trabalhista ela não teve a participação do trabalhador. Ela foi Exato. imposta, né? Se houve a participação do trabalhador, ela foi mínima, escolhida em categorias ou representações sindicais a dedo para isso, e a maior parte dos trabalhadores não opinou, não votou e não participou disso aí. Ele simplesmente teve, né, que engolir o que foi aprovado e se adequar a essas novas formas de trabalho. E, salvo engano, como você bem colocou, Carol, a reforma trabalhista não começou em 2017, né, com essas leis que você já explicou para a gente. Aí, em 2017, passa a se chamar, né, vamos aprovar esse pacote de reforma trabalhista, né? Mas, salvo engano, em 2019 também teve uma mini-reforma, né, o que se chama uma mini-reforma, também teve uma movimentação. Desde então, se tem reformas relacionadas ao direito do trabalhador, sabe? Desde 2019, que por exemplo, se reforma as normas regulamentadoras ligadas à saúde e segurança do trabalho e ninguém está se discutindo sobre isso. Então, tem uma mini-reforma, né, que muda aí a relação de controle de jornada, enfim, sempre tem algumas mini-reformas e que não há sequer a participação do trabalhador nesse sentido. E aí são normas que garantem lá a segurança do trabalho dentro do ambiente. É dentro do ambiente fabril, dentro do ambiente que trabalha com salubridade e periculosidade. Imagine que não se discute sobre isso. Se discute a saúde do trabalhador. Então, a maioria das normas hoje tem sido realmente impostas, como a Cláudia falou. E algumas pessoas mandaram perguntas para a gente, eu vou colocar aqui na roda para a gente ir conversando, discutindo sobre essas dúvidas que essas pessoas mandaram. A primeira delas é de Axa Macena, vamos ouvir. Olá, pessoal, eu gostaria de saber o que exatamente o trabalhador e a trabalhadora perdem com a reforma trabalhista. Ele não perde de todos os seus direitos trabalhistas, mas perde uma parte importante e, por outro lado, formas de trabalho que não eram regulamentadas, que se parecem muito e derivam do trabalho informal, elas passam a ser regulamentadas também. E certo? A médio e longo prazo, um prejuízo em termos de aposentadoria e de seguridade social para o trabalhador. Então, as novas formas de contratação, né, que entram aí, a flexibilização de direitos trabalhistas, eles vão sim trazer um prejuízo muito grande à condição do trabalhador em nossa sociedade, que já é difícil historicamente, né? E nesse momento de aprovação dessa lei, eu quero lembrar, é a Lei 13.467/2017, vai dificultar ainda mais a sobrevivência do trabalhador, né? Considerando aquele patamar de emprego formal, de carteira assinada, com os direitos garantidos, né? Até mesmo as políticas públicas de emprego, elas têm diminuído como reflexo da reforma trabalhista. Não é que a reforma previu isso, mas à medida que você tem a flexibilização ou desregulamentação de parte dos direitos, criação de formas de trabalho que traz o trabalho informal para ser regularizado, como é a questão do trabalhador uberizado, né, de Uber. Ele não tem um patrão, não tem a carteira assinada, não tem a regulamentação, se ele adoece, por exemplo, não trabalha, ele não ganha, não come, não tem assistência social, uma série de problemas, né, que é trazer o trabalho informal para dentro do trabalho regulamentado. O acesso à justiça do trabalho se torna mais complicada e o poder da justiça do trabalho em resolver certas coisas fica limitado. O poder de negociação entre trabalhador e empregador enfraquece o trabalhador e torna mais forte as imposições do empregador, e a médio e longo prazo isso vai incidir também na previdência social, porque à medida que você tem mais formas de
de trabalho desreguladas, é mais difícil compor um salário. Portanto, vai ser mais difícil também recolher os tributos para uma futura aposentadoria. E até mesmo para ter, né, direito ao seguro-desemprego, que o seguro-desemprego mantém aí suas normas com certa rigidez, e à medida que o trabalhador vai se adaptando, vai sobrevivendo de acordo com essas formas de trabalho diferenciadas, ele não vai conseguir exatamente compor as exigências do seguro-desemprego. Então, é uma série de prejuízos que o trabalhador vem acumulando, né, e que impactam diretamente na sua vida, na sua família, em quem depende dele para sobreviver, e até mesmo a autoafirmação desse trabalhador quando ele chega numa idade madura, né? Ele olha para si e diz: o que eu trabalhei tanto, o que é que eu construí, o que é que eu consegui, cada vez menos. Eu sempre pauto, eu digo, a reforma trabalhista ela modificou mais de 100 pontos, mas se a gente for falar dos 100 pontos, a gente não vai chegar nunca em um episódio só. A gente vai precisar de 10 dias para a gente conversar. Mas 2 pontos principais que eu acho que se pautou muito a reforma trabalhista, que foi sobre desafogar a justiça do trabalho. Vamos desafogar a justiça do trabalho. Como eles fizeram isso? Vamos limitar o acesso à justiça. Então, porque o acesso à justiça é um direito fundamental, é o direito da pessoa, de qualquer pessoa, de acessar a justiça e solicitar os seus direitos. É um direito fundamental, inclusive é um direito humano, o acesso à justiça. E aí, incluem lá um artigo dizendo que o trabalhador que for sucumbente é aquele trabalhador que perde uma ação, ele vai entrar na justiça e, sei lá, pede insalubridade. E aí é designado uma perícia, por exemplo. Vai ter, quando é designado uma perícia, para o perito, ele recebe honorários periciais. E aí, se o trabalhador, por exemplo, perdesse após a reforma trabalhista, era ele que teria que pagar os honorários periciais. Estava lá. Então, eu limito o acesso à justiça, porque se o trabalhador ele não tem condição financeira de pagar aquilo ali. Exatamente. Ele vai pensar 2 vezes antes de ingressar na justiça do trabalho. Antes da reforma, esses custos eram arcados pelo Estado, é isso? Pelo governo? Exatamente. Ou pela empresa, se a empresa sucumbisse na relação de trabalho ali, no se a empresa, processo. Por exemplo, Laís, eu entro na justiça trabalhista com uma ação trabalhista, certo? E boto uma empresa que eu trabalho. E aí, se a empresa perde, ela pagaria, antes da reforma, ela paga esses honorários de perito. Ela paga. Se eu, Laís, você não paga. Antes da reforma não pagaria nada, mas depois da reforma você teria que pagar os honorários periciais. E também alguns juízes determinavam que você pagasse os honorários do advogado da outra parte, da empresa. Então quer dizer, além da precarização toda do meu trabalho enquanto trabalhadora, eu ainda tinha que arcar com essas questões econômicas, financeiras do processo que eu entrei na justiça que eu perdi. Isso. Meu Deus. Lembrar também que foi dificultado o trabalho de sindicatos nisso, né? Porque Carol aí, como está na prática, né, cotidiana disso, sabe o quanto é importante a presença dos sindicatos, que aqueles que são verdadeiramente atuantes, né? Sim. Exatamente para dar uma proteção ao trabalhador, para revisar as formas de rescisão ou de algum pedido à Justiça do Trabalho. Então, a reforma trabalhista, ela também diminui a participação dos sindicatos de várias formas. Primeiro, que desobriga o pagamento da contribuição sindical. Segundo, que coloca a negociação entre trabalhador e patrão, desobrigando a participação ou a revisão do sindicato. E vamos considerar que um trabalhador simples, que ele tem pouca instrução, ele não vai entender as normas técnicas que tem nos termos de uma rescisão ou de uma contratação ou de qualquer ação judicial. Então, ele tende a concordar, porque muitas vezes não sabe o que é que está sendo ali acordado, né? E em outros momentos, porque há uma imposição, né, até mesmo do pagamento do que o trabalhador vem a receber como seus direitos ou como algum tipo de indenização que ele vai fazer, de acordo com a reforma trabalhista, diretamente com o patrão. Mas só para finalizar esse tema, houve uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, e o STF decidiu pela inconstitucionalidade, tá, desse dispositivo, então ele foi... quando eu entrar na justiça sou eu que pago. Isso. Então isso não desde outubro do ano passado, desde outubro de 2021, tá? Então entrou de fato em vigência com a reforma. Isso, e foi até outubro de 2021, tá? Certo. O STF decidiu pela inconstitucionalidade. Mas até
até isso, O impactou. trabalhador foi obrigado a pagar. Então, assim, ficou em vigência durante um período longo, né? O acesso à justiça ele foi prejudicado. E como Cláudia falou, a questão sindical, ela realmente é preocupante. Se você, inclusive, já foi decisão do STF de confirmar o fim da obrigatoriedade compulsória da contribuição sindical, isso enfraquece bastante os sindicatos. É o sindicato que, em tese, faz lá a negociação pelo trabalhador, né? É o sindicato que dá assistência judiciária quando o trabalhador não consegue com um advogado particular. Então, é o sindicato que luta pelo direito da categoria. Se eu enfraqueço o sindicato, eu vou enfraquecer a classe trabalhadora também. E é por isso que a gente fala que com a reforma trabalhista veio um processo de precarização do trabalho, porque houve diversas retiradas de possibilidades de negociação mesmo. A vida da classe trabalhadora ficou muito mais difícil, né? Essa própria questão que, como o Cláudio, você muito bem colocou, Carol, de novas formas de contratação. E aí, falando de novas formas de contratação, a gente tem uma pergunta de Ana Paula Lucena que tem a ver com isso. Vamos ouvir. Meu nome é Ana Paula Lucena e a minha pergunta é: o que significa contrato de trabalho intermitente? E quais as desvantagens para o trabalhador, para a trabalhadora? Olha, essa questão da lei da reforma trabalhista, ela coloca, né, novas formas de contratação e fortalece outras existentes, né? Uma das que ela fortalece é o que Carol falou, que é o trabalho terceirizado, que ele não vai ser mais apenas para atividades meio, mas também para atividades fins, e determinados direitos que o trabalhador tinha sendo funcionário direto da empresa, uma vez que ele vai ser funcionário de uma terceirizada, não vão ser cumpridos da mesma forma. Já se colocou em várias pesquisas que o salário acaba sendo menor. Algumas formas ou gatilhos de melhorar o salário, o trabalhador terceirizado, ele perde e nem sempre ele tem a continuidade do serviço que ele vai prestar. Como tem muitos à disposição, a rotatividade é extremamente alta, então ele não vai ter um trabalho perene ali em termos de contratação. Além disso, você tem o trabalho intermitente, que é aquela prestação de serviço por um tempo determinado. Aí sim, quando termina a prestação de serviço, você tem direito a receber os seus direitos trabalhistas. Só que como os períodos de contratação são pequenos, o que você vai receber é muito pouco também. E assim, não garante que haja uma continuidade. E muitas vezes é complicado para o trabalhador, porque se você se propõe, né, a trabalhar numa determinada atividade e 2 ou 3 empresas acabam lhe chamando no mesmo momento, você não pode ficar com elas. Você vai dar margem só a uma, né? Vai ficar com aquela. E talvez a outra nunca mais lhe chame. E, além do mais, você não tem mais aí, por exemplo, a questão do descanso semanal remunerado. Você vai receber pelas horas exatamente que você trabalhou. Essa questão de estar à disposição da empresa, de ter um feriado aí no meio, de ter um domingo, isso não vai ser computado. Isso nesse tipo de contrato, contrato de trabalho intermitente. Trabalho intermitente, né? Você não tem mais a computação nisso aí. E além do trabalho, seguro-desemprego. Além do trabalho intermitente, você tem também um aumento da jornada de trabalho no trabalho parcial, que é aquele que você só trabalhava um expediente, né? Antes da reforma trabalhista, eram 25 horas semanais, então passou para 30. E, além disso, se esses 30 pega o horário de alimentação do trabalhador, ele vai ter aí em torno de 30 a 40 minutos para se alimentar. Em outros trabalhos regulares, você tinha até 2 horas, né, entre 1 e 2 horas, para se alimentar, o que permitia que muitas vezes o trabalhador viesse almoçar em casa, jantar em casa. Com a reforma trabalhista, esse tempo ele foi diminuído drasticamente para 30, no máximo 40 minutos. Então, o trabalhador, se ele não leva a marmita dele, ele não tem come. que pagar a própria comida. E eu tenho visto muito isso, depoimentos de moças e rapazes que trabalham em shopping.
Parte do que eles ganham, eles vão acabar gastando na praça de alimentação, se eles não se programam para levar de casa a própria comida, porque esse tipo de contrato, que é o aumento das horas do trabalho parcial, ele aumentou em termos de horas trabalhadas, passa a ser 30 horas semanais, né? E às vezes até mais, porque a gente, infelizmente, sabe que no Brasil a gente tem a prática de uma coisa ser declarada em termos de contrato e ser outra na prática. Exato, E é exato. extremamente comum. E, ao mesmo tempo, diminui-se o horário da alimentação e não conta em relação ao trabalho o deslocamento do trabalhador, né? Que a gente chama o trajeto inere, né? Que antes você estava à disposição do seu trabalho a partir da hora que você saia de casa. Se acontecer algum acidente com o trabalhador, por exemplo, enquanto ele está pegando um ônibus, um mototáxi ou indo na sua bicicleta trabalhar, isso aí agora é por conta do trabalhador. O empregador ele não tem mais responsabilidades que a própria reforma trabalhista ela retirou isso aí, né? Então é essa forma que vai flexibilizando os direitos, tirando num canto e no outro, mas para o trabalhador que já é típico, né, viver numa situação difícil, o que quer que tire vai ser prejuízo e vai sentir falta e vai render coisas também para o empregador, como outros detalhes, por exemplo, em locais que você trabalha com uniforme padronizado, a empresa pode fornecer o uniforme para você, mas o custeio da limpeza do uniforme, de consertar se ele rasgou, se ele manchou, vai ser do trabalhador. Então, para quem ganha pouco, tudo isso incide a mais relativos ao trabalho. Você tem também aí o trabalho remoto. As pessoas no Brasil não tinham o costume de fazer o trabalho remoto, passaram a fazer agora nessa situação de pandemia, mas ele já estava mencionado lá em 2017 na reforma trabalhista, em que você vai trabalhar e você vai ter o ônus dos gastos do seu trabalho, vai ser sua energia, sua internet. Às vezes a empresa oferece o equipamento e dá uma ajuda para a internet, mas quando você faz o trabalho remoto, você vê o quanto se consome de pacote de dados, né? Exatamente, de energia, de, né? Ele não vai custear isso, não vai custear a tua energia, né? Equipamentos extra, como você precisar de uma impressora, que inclusive digitalize documentos, o teu trabalho normalmente não vai te dar o fone de ouvido, o microfone, uma cadeira ergonômica para você sentar, né? Você vai ter que criar um espaço na sua casa e isso tudo é gasto. A questão da amamentação e do trabalho das mulheres em locais insalubres, que resultou numa polêmica e até numa revolta, em que a própria reforma trabalhista, a princípio, previa que as mulheres poderiam, sim, grávidas e lactantes, quer dizer, em fase de amamentação, trabalhar em locais insalubres. E depois se entrou, né, através da Câmara dos Deputados, com uma ação exatamente contra isso, né, mostrando que não tinha sentido a Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados incidiu sobre isso de uma mulher grávida e trabalhar num local insalubre. Então, isso, né, foi revertido, mas isso é revertido no papel. Pode ser que muitas trabalhadoras, para segurar seu emprego, porque precisam do salário para sobreviver, acabem silenciosamente se submetendo a esse tipo de coisa, né? De coisas que tanto mudam formas de contratação de trabalho, como muda também a forma como o direito trabalhista ele é vivenciado, flexibilizando. E até que isso fosse reformado de alguma forma, quantas trabalhadoras não ficaram expostas a ambientes insalubres, gestantes, lactantes? Então, até que se modifique o que a reforma fez, se demora um prazo aí, um lapso temporal em que os trabalhadores estão realmente expostos. Né? E aí tem duas questões que a gente está trazendo nessa conversa que eu queria trazer para a gente conversar agora. Uma delas é relacionada a essa questão dos materiais de trabalho que você colocou, Cláudia, assim, da cadeira, da mesa, da energia, sobretudo na pandemia. Tem uma pergunta de um ouvinte nosso que mandou para a gente nas
nas redes sociais e pediu para não ser identificado. Mas que eu queria trazer para cá, Carol, que eu acho que é muito característica dessa coisa da precarização do trabalho, que tem a ver com isso que Cláudia falou. Essa pessoa, ela trabalha no ramo da educação, é professor universitário de faculdades particulares aqui de Pernambuco. E antes, né, quando ele ia dar aula, a faculdade fornecia, por exemplo, o notebook e o data show, né, o projetor para ele, enfim, dar aula, os slides, fazer a explanação da aula dele. Sobretudo depois da pandemia, né? E assim, vem a pandemia, os professores passam a trabalhar de casa, quase sempre quando trabalham em rede particular, é com o seu próprio equipamento, né? Muito difícil, raríssimas das sessões, eu acho, mas muito difícil uma faculdade, até mesmo escola normal, né? Enfim, de criança e adolescente, fornecer o computador para esse professor dar aula. E aí está se voltando às aulas presenciais agora, né? Nesse primeiro semestre de 2022. E aconteceu da faculdade dizer assim, não vamos mais disponibilizar computador, nem vamos mais disponibilizar data show na sala de aula para você dar aula. Você que traga o seu computador e você que traga o seu data show para utilizar na sala de aula. Isso é legal, isso é permitido, e o que é que pode ser feito para que o trabalhador não arque com isso? É possível isso? Ele pode obrigar isso a acontecer? Não. Então, Laís, deixa eu te explicar. Lá, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela traz lá no artigo 2º uma informação de que os riscos da atividade econômica da empresa, elas devem ser assumidas pelo empregador, tá? Então, se quem vai administrar, quem vai pagar o salário, quem vai dirigir as prestações de serviço do empregado é a empresa. Então, para que o empregado execute aquela atividade, se ele precisa de um equipamento, quem vai precisar fornecer isso é a empresa, tá? Artigo 2º, pelo menos eu sou adepta dessa tese, que o risco da atividade econômica é da empresa, é do empregador, e ele precisa sim fornecer. Se a empresa não quero mais fornecer e a trabalhadora não tem condição de ter, procura o Ministério Público do Trabalho, faz uma denúncia, procura o Ministério do Trabalho, procura o seu sindicato, tá? Sindicatos dos profissionais de educação são sindicatos ainda muito fortes, tem uma representatividade muito grande. Então, busque seus direitos, porque realmente a empresa ela precisa fornecer esses equipamentos. Quem trabalha de Uber, por exemplo, se não tinha carro e comprou um carro para fazer Uber, veja, vai juntar a prestação do carro, o seguro do carro, o abastecimento, a manutenção, o emplacamento. Tudo isso, certo? É de acordo com o trabalhador. Aí o que acontece? Se esse trabalhador, ele pelo menos não for MEI, né? E ele sofreu um acidente ou adoecer, ele para de trabalhar e ele não tira de canto nenhum e fica com essas dívidas todas para ser pagas, né? Então, tem isso. O funcionário público, ele escapa um pouco da reforma trabalhista porque ele não é CLT, ele é estatutário. É outra forma de reger a contratação. Mas ele também tem sofrido com a questão dessa ideologia da empresa enxuta. Eu me lembro assim, eu já estou há mais de 20 anos no ensino superior, logo quando eu entrei, que inclusive foi em faculdade particular, tinha isso do professor ter uma ajuda para comprar uns livros. Isso não existe mais há muito tempo, desde a década de 90. O professor ele tem que comprar o seu computador, os livros, muitas vezes pagar as viagens que ele vai divulgar os trabalhos no congresso. Muitas vezes não tem financiamento para pesquisa, ele tira do seu próprio bolso, né? E, inclusive, são condições que há uma precarização em inúmeras categorias de trabalho, não é só da educação, mas a segurança, se você pensar dos trabalhadores que estão na rua, como taxistas, motoristas de Uber, até motorista de ônibus. Veja que o motorista de ônibus, ele acumulou a função de motorista e cobrador. Então, tudo isso é reflexo dessa mentalidade neoliberal da empresa enxuta. Então, isso é uma quebra de direitos que tem acontecido no mundo inteiro, mas nos países chamados subdesenvolvidos como os nossos, a situação é mais séria, porque o contexto social e econômico é mais difícil. Principalmente num país como o Brasil, que é uma alta concentração de renda, né? Nós temos uma margem de pobreza e de miséria muito grande. E o trabalhador, ele luta para coisas básicas, né? Que é para ter acesso à comida, a pagar um transporte, né? Algo desse tipo. A gente, desde sempre, apesar de ter tido aí esse período em que foram instituídos os direitos trabalhistas, nunca se conseguiu uma situação realmente digna para o trabalhador. Né? Ele sempre sobreviveu de uma forma precária, morando na periferia, contando com transporte coletivo de qualidade ruim,
O que ele tem em termos de acesso à saúde é através do SUS, né? O SUS maravilhoso, mas também para atender a quantidade de pessoas com as receitas que tem é difícil, né? Se valendo para educar os filhos através das escolas públicas, que a gente sabe que muitas são boas, mas em sua maior parte as escolas públicas estão sucateadas. Então a situação do trabalhador no Brasil, ela tem um crescente aí de problemáticas, certo? De desregulamentação e de desproteção. E eu afirmo aqui que o que me entristece um pouco é como a classe trabalhadora aceita isso de uma forma tão pacífica e passiva também, né? Acreditando que é isso, que eles têm que o tempo todo baixar a cabeça e aceitar isso aí, sem ter realmente uma mobilização de tentar, né? Quando a gente olha para a história, né? A gente olha para a história e vê quanto se lutou para conquistar esses direitos, e hoje a gente assistir todo mundo aceitando essa ruptura sem nenhum protesto, sem nada, né, de concreto, a gente se assusta. O adoecimento dos trabalhadores vai ser muito alto, e não é só um adoecimento físico, né? Mas em grande medida psicológico, desequilíbrio, a questão de ansiedade, de pânico, de desespero, né? Isso está colocado na população. E aqueles que acabam reagindo em grande medida vão para a questão da violência. Não é à toa que você vê pessoas roubando comida, a quantidade de assaltos, né? De roubos, de invasão à residência, invasão à loja. Isso demarca exatamente um empobrecimento grande da população que não vê mais saída. Eu não estou querendo aqui justificar, certo? E essa é uma via em que as pessoas devem ir, mas eu estou constatando, e muitos estudos apontam, e pesquisas, né, e até matérias jornalísticas de uma veiculação maior, que há uma incidência do aumento da violência em função da miséria social que tem se abatido sobre o país por muitas razões, né? E uma delas é exatamente esse desmantelo e essa precarização que quando o trabalhador e a trabalhadora está ocupado, né, tem um trabalho, tem esses direitos precarizados. E quando não, está desempregado, né? O que é um outro problema social muito grave. E aí, na época da aprovação dessa reforma em 2017, se dizia que a reforma precisava ser aprovada para que se pudesse gerar emprego. E não foi isso que aconteceu, né? E aí, é uma questão que eu queria trazer para a gente conversar aqui. A promessa de aprovação da reforma trabalhista era: precisamos aprovar para gerar emprego. Corta para quase 5 anos depois da aprovação e não se gerou emprego. Por que é que não se gerou emprego? Por que a reforma trabalhista não fez com que os empregos fossem gerados? Aí não se estimula a economia flexibilizando o direito de trabalhador. A conta não fecha, né, Cláudia? A conta não fecha. O próprio presidente Michel Temer, ele deu uma entrevista dizendo que, né, a equipe dele tinha calculado mal a quantidade de empregos que a reforma trabalhista viria a ter. Porque quando a reforma trabalhista ela foi anunciada, foi propagada nacionalmente, ainda como projeto, e depois veio se tornar lei, era com um slogan que dizia: menos direitos para mais trabalho. Exato. Aconteceu, né? Alguns postos de trabalho eles foram gerados, mas é um trabalho extremamente precário. Esses que a gente está falando, intermitente, o avanço do trabalho terceirizado, o trabalho... Estimula ainda mais a informalidade, eu acho. Se eu flexibilizo, se eu desmonto um ministério o Ministério do Trabalho, por exemplo, que era responsável por fiscalizar, assim, se eu desmonto aquele ministério, tiro da alçada do ministério, né, tiro a alçada dele do ministério, ou não faço concurso para auditor fiscal do trabalho, né, eu enfraqueço o processo fiscalizatório, as empresas vão para a informalidade, porque não vai ter quem fiscalizá-los. É isso que é a relação assimétrica entre capital e trabalho. O capital é representado pelo dono das empresas, das fábricas, das grandes lojas, das grandes produtoras. Quando você tem uma justiça do trabalho fraca, né, você piora a situação do trabalhador, ele tem menos poder de barganha ainda. Então, ele vai aceitar muita coisa que as empresas impõem,
né, para manter o emprego. E muitas vezes você vê aí dizer no mercado, tá sobrando vaga de trabalho. É porque não tem profissionais qualificados. E é preciso a gente entender que não é porque as pessoas não queiram estudar. A própria forma como a nossa sociedade está estruturada, muitas vezes não permite que a pessoa estude e se qualifique. Ela tem que escolher entre trabalhar para ter o que comer e estudar. E aí também, como o Carol está dizendo, essa conta não vai fechar, né? E em condições de trabalho difícil, muitas vezes a remuneração atrasa, você não tem fiscalização. Já vários casos que a gente vê sendo noticiados de pessoas que não recebem o salário na íntegra, recebe o dinheiro e uma parte em benefícios que a empresa possa dar a partir do que ela produz, que isso é proibido por lei, mas acontece. Então, essa flexibilização de direitos, né, sobre o trabalho, ela abre a perspectiva para uma série de irregularidades serem cometidas contra o trabalhador. E por falar em precarização da justiça do trabalho, a gente tem aqui no Desteoriza um quadro chamado Conta Tua História, como o próprio nome diz. Pessoas contam histórias relacionadas ao tema que a gente está conversando. E hoje a gente tem aqui a presença de um procurador da Justiça do Trabalho de Alagoas, do Ministério Público do Trabalho de Alagoas, falando um pouco sobre essa precarização e a importância da justiça do trabalho. Vamos conhecer. Conta a tua história. A Justiça do Trabalho tem hoje uma grande importância na distribuição de riquezas e na promoção da justiça social. E isso ocorre não apenas porque a Justiça do Trabalho ela é uma das ramificações da justiça brasileira com maior celeridade e também grande efetividade. A Justiça do Trabalho ela é também uma justiça especializada, né? Uma justiça especializada na solução de conflitos onde há um desequilíbrio entre as partes. Empregado e empregador, eles não estão no mesmo pé de igualdade do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, cultural e também do ponto de vista processual. O trabalhador, a parte vulnerável dessa relação contratual e também processual, precisa de uma tutela específica otorgada pelo Estado, que encontra na Justiça do Trabalho um desses instrumentos de proteção. É exatamente por esse viés protecionista, por essas características de celeridade e de efetividade, que a Justiça do Trabalho vem sendo alvo de uma política destinada à devastação do aparato jurídico normativo trabalhista e de tudo que lhe circunda e resguarda. Desde 2016, o direito do trabalho tem sido alvo de inúmeras e sucessivas reformas trabalhistas que visam a aniquilação da proteção trabalhista e o rebaixamento do patamar de proteção da classe trabalhadora. E nesse contexto, a Justiça do Trabalho também passou a ser atacada, sobretudo por meio de intensos cortes financeiros. A Justiça do Trabalho talvez seja hoje o maior alvo da política de arrocho fiscal que visa ao desmonte do Estado Social. Hoje nós estamos vivendo de fato uma nova era, a era do desmantelamento da proteção estatal, e a Justiça do Trabalho hoje está permanentemente em xeque. Então, quer dizer, não houve só dificultar o acesso do trabalhador à justiça. Isso é um dos pontos que a gente está conversando aqui, que a gente já trouxe ao longo do nosso papo. Mas também há um processo de ataque da própria Justiça do Trabalho, né? Que aí você desmorona, como o procurador Tiago bem falou, você desmorona essa questão da proteção do Estado em relação ao trabalhador. Você dificulta com que ele acesse a justiça e, ao mesmo tempo, você ataca essa justiça trabalhista, porque aí não funciona, né? Assim, é um processo de ataque mesmo do direito do trabalhador por várias frentes, eu acho, né, Carol? Sim, a gente tem um presidente, né, infelizmente, que dizia que queria acabar com a justiça do trabalho, né? Eu fui para alguns atos com a advocacia trabalhista, juízes do trabalho, a gente fez alguns atos em frente à justiça do trabalho justamente por isso, porque se existe uma fala do presidente da República dizendo que quer acabar com a justiça do trabalho, é sério que ele iria fazer o que fosse preciso para isso. Então, vai ser através de legislações, vai ser através de uma série de perseguições aí que eu acredito que a gente ainda vai sofrer até o término do mandato dele. Mas vamos considerar também que isso já vem de trás, né? Sim.
A gente está vivendo uma onda que se abateu sobre a América Latina como um todo, né? Que é o surgimento, o crescimento da chamada ultradireita, que ela vê isso, um reforço às relações do capital sobre o trabalho, que é uma inconsistência, porque a sociedade ela só sobrevive em cima do trabalho. Quem produz a riqueza no mundo é o trabalhador, e é ele quem menos usufrui, né? Porque o desmantelo ele está sendo grande, e o trabalhador ele está sendo afetado, mas também o sistema produtivo ele está sendo afetado, porque você tem hoje em dia um investimento maior no sistema financeiro do que na produção em si. Então, muitas fábricas estão fechando, diminuindo o quadro do trabalhador, trocando o trabalhador pela automação dos processos produtivos, né? O trabalhador, para sobreviver, ele corre para o setor de serviços e comércio. Quando esse setor está inchado, ele vai para a informalidade. Vai ser trabalhador por conta própria, vai ser Uber, vai trabalhar na informalidade. Mas é um empreendedorismo muito básico e sem proteção nenhuma, sem conhecimento do mercado, muito pouco órgãos como o SEBRAE chegam para amparar esse tipo de trabalhador que vai ser empreendedor, mas na verdade ele está sendo um trabalhador por conta própria. Então, cada vez mais ele vai ter que arcar, né, com os custos do trabalho que ele realiza, vai sendo tirados direitos, a relação contratual de trabalho ela vai enfraquecendo e o trabalhador ele vai ficando solto dentro da sociedade. E desregular os sindicatos e as formas de negociação coletiva é também uma forma de continuar deixando esse trabalhador solto. Enquanto isso, a classe empregadora e empresarial ela vai se organizando cada vez mais, vai tomando cada vez mais, né, parte nas ações do Estado, o Estado se recolhe em função disso e deixa a mão do mercado agir, né? E o trabalhador vai ficando solto. Infelizmente, é o que a gente está vendo acontecer. E todo aquele esforço, né, bem anterior, até ao século XX, em se constituir os direitos trabalhistas, eles vão precisar voltar. Ou então, a miséria vai tomar de conta, principalmente em países como o nosso, que a maior parte da população está nas classes sociais mais baixas. A gente está terminando o nosso episódio, mas não sem antes chegar na parte que a gente adora, que são as nossas indicações. A gente sempre pede para quem participa aqui dos nossos episódios trazerem dicas de conteúdos, né, fora o nosso podcast, onde quem está nos ouvindo pode saber mais sobre reforma trabalhista. Carol, você trouxe alguma dica para a gente hoje? Trouxe, sim. Eu trouxe 2 livros para mostrar. Os 2 são do mesmo autor. Eu sou muito tiete, muito fã de Ricardo Antunes, tá? Primeiro é O Privilégio da Servidão. É um livro sobre o novo proletariado dos serviços na era digital. Ele fala muito sobre esse processo de flexibilização de direitos e da precarização do trabalho. Eu sempre indico o Ricardo Antunes para todo mundo, porque eu acho que é uma leitura necessária, uma leitura para quem gosta de direito do trabalho, tá? Para quem quiser entender um pouco mais sobre o trabalho em si, também tem Os Sentidos do Trabalho, que é o ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, também de Ricardo Antunes. Acho que quem gosta de direito do trabalho, não só de direito do trabalho, mas gosta também, Cláudia, de Ricardo Antunes. Eu sempre indico Ricardo Antunes, porque eu acho que é a leitura necessária para a gente discutir hoje sobre o trabalho. Já temos aí a indicação de 2 livros e um autor, né, relacionado a esse tema. Cláudia, você trouxe alguma indicação para a gente? Eu tenho sim. Eu participo junto com outras professoras do GEA, que é Grupo de Estudos e Intervenções do Agreste, que nós, há algum tempo, fazemos pesquisa monitorando a situação do Agreste, principalmente nas atividades de costura e de artesanato. E o GEA teve uma parceria, na verdade, um acordo de cooperação técnica com a Secretaria Regional do Trabalho de Pernambuco. Nós fizemos uma pesquisa sobre o trabalhador autônomo da costura e do artesanato. A partir dessa pesquisa, a gente identificou várias fragilidades desse tipo de trabalhador, né? E a partir dos resultados da pesquisa, nós fizemos aí um aplicativo para orientar as pessoas sobre o MEI, que seria pelo menos uma forma, né, de elas saírem um pouco da informalidade, terem acesso a alguns direitos públicos, né? Questão da licença maternidade, da seguridade, uma aposentadoria no futuro. Então, está para ser agora em abril, né,
colocado em divulgação ampla esse aplicativo que ele explica, né? Quando surgiu o MEI, o que é, como pagar, o que fazer em atraso, os benefícios que o MEI ele nos traz e a importância do trabalhador ele tentar se proteger de alguma forma. Então, repasso para vocês em seguida o lançamento do aplicativo, o nome, a Maravilha. destinação, né? Que ele pode ser acessado pelo telefone celular e as pessoas podem se informar melhor. E nisso há um esforço da gente entender a importância do Estado, né? Você tem condições de desenvolvimento com um Estado forte. Essa história do Estado mínimo, do Estado se afastar de determinadas causas sociais, não beneficia a população. Nós precisamos de um Estado atuante, de um Estado forte, que ele promova, sim, o bem-estar social, o cuidado com a população, né? E é preciso ajudar as pessoas a entenderem isso nesse momento e que nós teremos novas eleições esse ano, né? E munir as pessoas de informação para que elas façam uma escolha mais assertiva para além das fake news. Então, o Estado forte, você utilizar aquilo que o Estado lhe oferece de maneira correta, dá certo, né? E nossa batalha é para que esse Estado volte a ser protagonista dos direitos sociais e que fortaleça a nossa sociedade, a nossa soberania, como já foi antes, né? Não só no executivo, né, Cláudia? Não só no executivo, mas no legislativo também, né? Porque As instâncias, voltar ao estado de antes e progredir ainda mais. Você vai ver que os países de primeiro mundo, eles têm um Estado forte. Veja aí o exemplo da Espanha, que tentou uma reforma trabalhista lá e reverteu. E isso saiu como notícia no mundo todo e abriu também um espaço de pensar futuramente numa reversão dos prejuízos que a reforma trabalhista trouxe. Nós não podemos nos enganar. Essa história do Estado neoliberal, ele não nos... né? Nós precisamos de um Estado de bem-estar social. Pode não ser o mesmo modelo do passado, pode ser uma forma repensada, mas precisamos sim do Estado atuante para proteger e promover o bem-estar de sua população. E essas indicações que elas deram, em especial esse aplicativo que Cláudia falou agora, ela falou vai ser lançado porque a gente está gravando esse episódio antes de abril, muito provavelmente você está ouvindo ele agora no mês de maio, então é possível que esse aplicativo já tenha sido lançado. E aí a gente sempre coloca todas essas indicações de todos os episódios nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, então você pode acessar essas redes, conferir direitinho essas indicações, tem sempre lá informações a mais, às vezes a editora, o ano, como é que você consegue ter acesso ao livro, aos livros que Carol falou, a esse aplicativo que Cláudia falou, é só acessar lá que tá tudo bem direitinho. No Instagram tem um destaque lá escrito indicações, então você consegue ver tudo bem agrupadinho, tá super de fácil acesso, acompanha a gente lá nas redes sociais. Nosso programa chegou ao fim, eu quero agradecer a participação de vocês duas, foi uma conversa muito enriquecedora, muito obrigada por terem aceito participar e por essa troca. A gente que agradece. Agradeço demais, prazer em conhecer Carol, prazer em lhe conhecer também, mais. E o Prazer trabalho todo meu. e outras oportunidades que vocês acharem convenientes, estou à disposição para colaborar. Muito obrigada. Por favor. E vamos na luta que é preciso. É verdade. Muito obrigada. O Desteoriza está chegando ao fim e esse episódio de hoje foi apresentado e produzido por mim, Laís Ferreira, e também contou com a produção e edição de Jonas Lucas Vieira, Felipe Silva e Laura Marinho. Obrigada por ter chegado até aqui, por ter nos ouvido até o fim e eu te espero no próximo episódio. Até lá!